Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar discernimento da palavra hoje, que está em Salmos 39, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraceou-me o peito, o coração, enquanto eu meditava, e ateou o fogo. Então disse eu na minha própria língua: Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e que ponha a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Irmãos, nós vemos aqui esse salmo que o salmista diz assim, né? Ele diz assim: Senhor, quando eu estiver perto de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não reconhece os teus caminhos, né? Quando eu estiver perto de um gentil, né? Que não reconhece os teus caminhos, que me faz pecar, aquele que não reconhece, né? Eu calarei a minha boca, porque o ímpio, ele não gosta de ouvir a palavra de Deus. Ele vai te odiar por isso. Ele vai te xingar. Então ele não gosta, como diz a palavra, em vão jogar pérolas aos porcos. As pérolas é a palavra de Deus, preciosa, que salva. Mas eles não querem essas pérolas, eles não querem ouvir. Então o salmista diz assim: então, já que eles não querem, então eu prefiro ficar quieto quando eu estiver perto de um ímpio, né? Para quê? Para que eu não venha o quê? Que eu não venha pecar com a minha boca. Porque quando você está perto de uma pessoa que não serve a Deus, ela vai começar com brincadeirinhas, ela vai começar a blasfemar, e ela vai dizer: olha, não é verdade, fulano? Então ela coloca você numa situação, num jogo ali na conversa, querendo fazer com que você venha pecar contra o Senhor. Falando mal do outro, porque aquele fulano lá não presta, não vale nada. Não é verdade, fulano? Né? Então, essa pessoa, ela vai te influenciar a pecar contra o Senhor, porque se você falar mal do teu próximo, você está pecando contra Deus. Então, Deus nos deixa um recado hoje. Deus fala: vigiai, orai, cuidar que as coisas que você fala. Porque o salmista, ele está nos dando essa recomendação. Ele diz assim: Senhor, eu guardarei os meus caminhos. Eu não ficarei com pessoas que não servem a ti. Eu não ficarei com rodas de pessoas que ficam na bebedeira. Eu não ficarei na roda de pessoas que são blasfemadoras. Porque eles vão tentar envolver você na conversa dele, maligna, aquela conversa tão maligna, e fazer com que você peque contra o Espírito Santo, você peque contra Deus. Porque eles começam falando orgia, brincadeiras bobas, o inimigo vai jogar ciladas para poder te enganar ali na conversa. Então, ele disse assim, se eu tiver que ficar
ao lado de uma pessoa que não serve, que não conhece a Ti, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em silêncio? Eu vou fechar a minha boca e vou pensar a respeito do bem? Porque uma pessoa que não teme a Deus, ela só fica falando coisas que não têm sentido, elas ficam falando coisas vãs, elas ficam falando mal dos outros, elas ficam criticando, elas ficam julgando. Então é isso que o salmista nos fala. Eu, Senhor, na presença deles, eu me calarei, eu ficarei quieto para não pecar contra Ti, Senhor. Então, e essa é a recomendação que o salmista nos dá. Eu prefiro ficar em silêncio acerca de quando eu estiver perto dessas pessoas. Então, irmãos, esse é um conselho que Deus nos dá. O mal cada vez se alastra mais ainda nos fins dos tempos. Cada vez mais o inimigo quer tragar mais pessoas. E o alvo maior dele é aqueles que estão na presença de Deus. Então, se você não tomar consciência dessa palavra e se afastar, e não ficar na roda dos escarnecedores, o inimigo vai tentar de tudo para poder tirar você da presença de Deus, fazer você pecar contra Deus. Isso que o inimigo vai tentar fazer. Então Deus está nos dando um alerta hoje sobre isso, para a gente se afastar de pessoas assim. Mas se você não puder evitar pessoas assim, o salmista recomenda, fique calado. Essa é a palavra que o Senhor nos dá hoje. Fique calado para você não pecar contra Deus. Amém, irmãos? Eu vou orar por você. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Que possamos, Senhor, vigiar. Senhor, nos ajude, Senhor, a vigiar, Senhor, a nossa boca. Antes de falarmos qualquer coisa, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, nos guie. Quando a gente for falar algo, Pai, que não seja, Senhor, da Sua vontade. Que Teu Espírito, Senhor, que habita em nós, Pai, nos fale, Senhor. Toque o nosso coração, nos aconselhe, Senhor. Nos mostre, Senhor, o nosso caminho, Pai. Se aquele caminho é um caminho bom, se aquele caminho é um caminho ruim, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.